Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Balneário Gaivota, 4 de junho de 2024. A crença espírita no Vale dos Suicidas que angustia parentes em luto, parte 2. Entre as dezenas de livros espíritas que a tradutora Maria Cecília Sensini, 63 anos, tem, há um que ela nunca conseguiu ler, Memórias de um Suicida, da médium Ivone de Amaral Pereira, 1900-1984. O livro relata o que seria o sofrimento após a morte ou desencarne, para os espíritas de almas de pessoas que se suicidaram, segundo relatos que a médium teria recebido de espíritos. A obra traz histórias, por exemplo, de espíritos desencarnados que tiveram que observar, a partir do plano espiritual, o próprio corpo em decomposição, ou testemunhar parentes encarnados em sofrimento por conta da morte. Maria Cecília, que segue o Espiritismo há mais de 15 anos, já havia tentado há algum tempo ler o livro, mas abandonou a leitura por considerá-la muito forte. Entretanto, em 2021, aconteceu algo que a afastou completamente da possibilidade de retomar a leitura. O filho dela se suicidou quando estava prestes a completar 32 anos. É uma obra que com certeza veio elucidar algumas coisas, que eram talvez desconhecidas. Mas é uma literatura bastante forte, bastante impactante. Estudando a doutrina, a gente vê que não funciona bem dessa forma, aponta Maria Cecília. Eu acho que não é esse caminho. Eu acredito muito mais na misericórdia divina, diz, indicando acreditar que o filho foi perdoado pelo ato. O suicídio é visto no Espiritismo como um ato repreensível, embora se admita algumas atenuantes desde as obras organizadas pelo fundador da religião, o francês Hippolyte Léon Denis de Rivail, mais conhecido por seu pseudônimo Allan Kardec, 1804-1869. No livro O Céu e o Inferno, na segunda parte, Allan Kardec traz depoimentos de espíritos suicidas que são melhor esclarecidos no livro Memórias de um Suicida. No capítulo com depoimentos de espíritos que se suicidaram, o espírito São Luís responde a questionamentos sobre as respostas dadas por um espírito que se suicidou, ao espírito de São Luís. A que se refere o espírito ao dizer que o momento da morte foi menos doloroso do que depois. O espírito se livrava de um fardo que o oprimia, sentia a volúpia da dor. Esse estado é sempre a consequência do suicídio. Sim, o espírito do suicida fica ligado ao corpo até o fim de sua vida. A morte natural é a libertação da vida, o suicídio quebra inteiramente. Esse estado é o mesmo em toda morte acidental independente da vontade, e a qual abrevia a duração natural da vida. Não. Que compreendeis por suicídio? O espírito não é culpado senão de suas obras. Nota: esta dúvida quanto à morte é muito comum nas pessoas falecidas há pouco tempo, e, sobretudo, naquelas que, durante a vida, não elevaram sua alma acima da matéria. É um fenômeno bizarro à primeira vista, mas que se explica muito naturalmente. Se, a um indivíduo posto em sonambulismo pela primeira vez, se perguntar se ele dorme, ele responde quase sempre não, e sua resposta é lógica, é o interrogador que faz mal à pergunta servindo-se de um termo impróprio. A ideia de sono, em nossa língua habitual, está ligada à suspensão de todas as nossas faculdades sensitivas. Ora, o sonâmbulo que pensa, que vê, e que sente, que tem consciência de sua liberdade moral, não acredita dormir, e com efeito, ele não dorme, na acepção comum do termo. É por isso que responde não até que se tenha familiarizado com essa maneira de entender a coisa. Igualmente no homem que acaba de morrer, para ele, a morte era o aniquilamento do ser. Ora, como sonâmbulo, ele vê, sente, fala, portanto, do seu ponto de vista ele não morreu, e ele o afirma até que tenha adquirido a intuição de seu novo estado. Essa ilusão é sempre mais ou menos penosa,
porque nunca é completa, e deixa o espírito numa certa ansiedade. No exemplo precedente, ela é um verdadeiro suplício pela sensação dos vermes que roem o corpo, e pela sua duração que deve ser a que teria tido a vida desse homem se ele não a tivesse abreviado. Esse estado é frequente nos suicidas, mas nem sempre se apresenta em condições idênticas, varia sobretudo na duração e na intensidade segundo as circunstâncias agravantes ou atenuantes da falta. Ela é frequente entre aqueles que viveram mais da vida material do que da vida espiritual. Em princípio, não há falta sem punição, mas não há regra uniforme e absoluta nos meios de punição. Esta foi a crônica do amanhecer de 4 de junho de 2024. Por Alfredo Feijão Lopes.